O que o pai faz ao ouvi-lo gritar, "É meu irmão!" choca o milionário e a mendiga negra. O salão do hotel estava iluminado como um conto de fadas. Luzes chandeliers refletiam nos cristais, enquanto sorrisos falsos e olhares de inveja dançavam entre os convidados. Ricardo, o renomado milionário, ajustava a gravata como quem polia sua imagem perfeita. Em meio a taças de champanhe e risos plastificados, ele parecia flutuar, distante, no seu mundo de sucesso e ambição. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Ricardo, estava prestes a acontecer. Do nada, a voz do pequeno David, seu filho de 10 anos, irrompeu como um trovão. "É meu irmão!" O silêncio cortante que se seguiu foi quase palpável. Os risos cessaram. Ricardo virou-se lentamente, a expressão mudando da confusão para um choque visível. Quem era aquele irmão? Ele nunca soubera de nada. O aperto no peito crescia a cada batida do seu coração. Um filho desconhecido? Como assim? A poucos metros dali, Mariah, uma mulher em situação de rua, observava tudo com olhos arregalados. A dor que sentia estava transbordando. Ela era a mãe biológica de David, a mulher que fora separada do filho logo após o parto. O lamento de sua alma ecoava e a culpa a consumia. Anos de luta para sobreviver nas ruas de São Paulo pareciam se iluminar ao vislumbrar a possibilidade de ter David de volta. Ricardo se viu cercado por um turbilhão de sentimentos. O brilho do salão logo perdeu seu brilho dourado, transformando-se em uma máscara de hipocrisia. Enquanto as pessoas murmuravam, algumas lançando olhares intrigados, um novo dilema tomava conta de sua mente. Como poderia um homem tão bem-sucedido estar tão perdido em meio ao caos da sua própria vida? O que havia acontecido para que ele não soubesse da existência de outro filho? A revelação começava a desvelar verdades sombrias sobre a fortuna de Ricardo, revelando negócios obscuros que poderiam estar interligados ao passado de Mariah. O passado parecia emergir das sombras, ansioso por ser descoberto, criando um ambiente carregado de mistério e tensão. O ar pesado da sala, antes animado, agora pulsava com a necessidade de respostas. Enquanto isso, a raiva e o desespero de Mariah se intensificavam. Como ela poderia atravessar os muros do luxo e da indiferença que cercavam Ricardo? As vozes sussurrantes no salão, cheias de condenações e comentários, tornavam tudo ainda mais doloroso. A separação forçada de David a atormentava, e a possibilidade de resgatar seu filho parecia mais próxima do que nunca. O coração de Mariah acelerou quando, excitada e apavorada, recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era só uma ameaça. Um confronto estava a caminho. A verdade estava prestes a ser revelada. O eco de suas palavras reverberou na mente dela, infundindo. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Mariah sentia seu coração disparar enquanto se afastava do grupo, a chamada anônima ainda ecoando em sua mente. Ela precisava de respostas, mais do que nunca.
Com a cabeça cheia de perguntas, suas mãos tremiam quando puxou seu celular do bolso. Era como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mas, antes que pudesse decidir o que fazer, um grito cortou o silêncio. É ele! É você! A voz foi como um soco no estômago. Todos se voltaram. Um jovem, bem vestido, surgiu na entrada do salão. O olhar dele era intenso e havia uma ferocidade queimando em seus olhos. Era evidente que ele não era apenas um convidado. Havia algo de pessoal em sua presença. E para Mariah, tudo parecia congelar por um instante. David, você está bem? Ele gritou, correndo em direção ao menino. Mariah ficou paralisada. O desconhecido avançava com pressa, mas havia uma familiaridade em sua voz que a deixou eufórica e apavorada ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Ela se lembrou de um passado sombrio que havia tentado enterrar. Assustadoramente, os olhos do jovem refletiam quem ela achava que tinha perdido. Quem é você? Ricardo, ainda atordoado no meio do tumulto, interpelou o jovem. O que você quer com meu filho? A voz dele subia, como um trovão enraivecido, cheia de defesa. Eu sou o irmão dele. O jovem respondeu firme, por fim alcançando David e se agachando para olhá-lo nos olhos. Eu sou Lucas. Fui separado de você? Sempre soube que você estava por aqui. O salão inteiro parecia respirar. Um silêncio inquietante pairava, como se todos estivessem esperando um olhar da verdade desabrochar nas expressões dos presentes. Mariah mal conseguia acreditar no que ouvia. O menino que havia perdido agora tinha um irmão, e tudo era muito real. O que fazia Lucas aqui? Uma onda de ansiedade a atravessou, apertando seu peito. E com isso surgiram mais perguntas. Como ele sabia de David? Quem era ele realmente? Separei-me de você quando éramos apenas bebês. Lucas continuou, agora olhando nos olhos de Mariah. Nunca parei de procurá-los. Andei a vida toda em busca de vocês. Agora que encontrei meu irmão, ninguém vai me separar dele novamente. As palavras foram como um raio, iluminando antigas feridas que Mariah havia tentado curar, revelando verdades que preferia não lembrar. Um murmúrio circulou pela multidão, enquanto as pessoas começavam a entender a gravidade. Como se todos ali fossem cúmplices de um segredo muito maior. E então uma segunda reviravolta. Do fundo do salão, uma figura faminta pela atenção apareceu. Era Jéssica, a famosa socialite e amiga íntima de Ricardo. Ao encarar Lucas, sua expressão mudava bruscamente de curiosidade para terror. Como você ousa aparecer aqui? Ela gritou, a fúria em sua voz cortando a tensão como uma faca. Você não pode simplesmente voltar e mexer no que já está enterrado. Os olhares se cruzaram e a revelação era clara. Havia um passado obscuro entre eles. A sala explodiu em comentários, as reações dividindo o público. A verdade sobre a origem de Lucas agora ameaçava desmoronar o castelo de cartas que era a vida de Ricardo. Quem era realmente este jovem? Que segredos estavam escondidos sob o brilho dos cristais? Mariah, paralisada na entrada, sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia ser revelado? O silêncio nas palavras não ditas ecoava o temor de que tudo que ela havia acreditado estivesse prestes a desmoronar. E o que aconteceria se a verdade finalmente emergisse das sombras? O futuro, uma nebulosa incerteza, aguardava sua vez de ser iluminado. O silêncio estava pesado, como uma nuvem prestes a desabar. Mariah
sentia o coração aos pulos, enquanto os olhares se fixavam em Lucas, que finalmente havia encontrado seu irmão. Como você ousa aparecer aqui? A voz de Jéssica ecoou, carregada de um rancor que ainda não tinha justificativas claras. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser respondida, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de vidro quebrando reverberou pelo salão e todos se viraram assustados. Um grupo de homens, vestidos de forma a misturar-se na multidão, invadiu o local. A atmosfera festiva se despedaçou instantaneamente e o glamour do hotel virou caos. Mariah mal teve tempo de perceber que segurava a respiração. O rosto de Ricardo, que antes estava confuso, agora se contorceu de terror. "O que está acontecendo?" ele gritou. Mas sua pergunta se perdeu em meio ao tumulto. Os homens se dirigiram rapidamente a Lucas. "Ele é nosso", disse o maior do grupo com um olhar dominador. A tensão no ar triplicou. Maria ficou paralisada, as palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. "O que você quer comigo?" ele respondeu, sua voz fragmentada entre a bravura e o medo. "Falar com você sobre seu passado", disse o homem, apontando para Lucas. "E da mãe de vocês. O que estava acontecendo?" Maria sentiu seu corpo fraquejar, enquanto memórias afloravam de seu subconsciente. A perda de seus filhos, o abandono. Tudo parecia interligado de uma forma assustadora, que ela estava prestes a descobrir. "Você saberá a verdade em breve", continuou o desconhecido, seus pés pesados, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. "Nós sabemos quem você é, Lucas." A multidão estava em pânico agora, gritos ressoando, taças caindo ao chão. Alguns convidados tentavam escapar, outros filmavam a cena, e as redes sociais se tornavam um campo de batalha virtual. O chão se movia sob Mariah. O que a vida dela e a de seus filhos realmente escondiam? O olhar de Lucas encontrou o dela, e ele parecia tão perdido quanto ela. O que eles querem dizer com isso? O medo nas palavras dele cortou o coração de Mariah. "Tudo começou quando vocês nasceram", continuou o homem, agora mais calmo, como se estivesse contando uma história sépia, cheia de tragédias. "A sua mãe estava envolvida em coisas que vocês nunca deveriam saber. E agora temos que corrigir os erros do passado. Então algo incrível aconteceu." Ricardo, que até aquele instante estava congelado pelo horror, começou a avançar em direção ao grupo. "Vocês não vão tocar no meu filho", berrou, seus olhos se incendiando com uma força que nem mesmo ele sabia que tinha. A coragem dele era palpável, mas e se isso o colocasse em risco? Mariah, paralisada entre o amor por David e o pavor por Lucas, não sabia o que fazer. Ela precisava de respostas, mas principalmente precisava proteger os filhos que havia perdido. Olhando para Ricardo, que agora parecia ser a única barreira entre eles e o desconhecido, as dúvidas a assolaram. Quem era realmente aquele homem? Que segredos compartilhados ele tinha em sua vida? "Eu vou salvar vocês, custe o que custar", Ricardo declarou. E no fundo de seu olhar, Mariah percebeu um misto de desespero e determinação. E ali, naquele salão que parecia desmoronar, a verdade começava a se manifestar. O que mais eles sabiam? O que havia no passado dos seus filhos que poderia ameaçar suas vidas agora? Os ladrões de segredos estavam prestes a expor tudo. E, de repente,
Tudo que parecia seguro estava em perigo. O tempo parou enquanto as gerações de segredos, perdas e lutas começavam a colidir em um único momento. Mariah percebeu que o que ela temia não era apenas a separação de seus filhos, mas o desmoronar de tudo o que havia construído. O ambiente circundante emanava uma aura de mistério insustentável. E o futuro, antes tão promissor, agora era uma névoa espessa e impenetrável. As perguntas clamavam por respostas, e nesse momento de crise, Mariah sabia que cada segundo contava para desvendar o passado que a marcava. E a verdade estava prestes a ser revelada. O silêncio estava pesado, como uma nuvem prestes a desabar. Mariah sentia o coração aos pulos, enquanto os olhares se fixavam em Lucas, que finalmente havia encontrado seu irmão. Como você ousa aparecer aqui? A voz de Jéssica ecoou. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser respondida, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de vidro quebrando reverberou pelo salão e todos se viraram, assustados. Homens, vestidos de maneira casual, mas com rostos determinados, invadiram o local. A atmosfera festiva se despedaçou instantaneamente e o glamour do hotel virou caos. Mariah mal teve tempo de perceber que segurava a respiração. O rosto de Ricardo, que antes estava confuso, agora se contorceu de terror. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas sua pergunta se perdeu em meio ao tumulto. Os homens se dirigiram rapidamente a Lucas. "Ele é nosso", disse o maior do grupo, com um olhar dominador. A tensão no ar triplicou. Mariah ficou paralisada, as palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. "O que você quer comigo?" ele respondeu, sua voz fragmentada entre a bravura e o medo. "Falar com você sobre seu passado", disse o homem, apontando para Lucas. "E da mãe de vocês. O que estava acontecendo?" Mariah sentiu seu corpo fraquejar, enquanto memórias afloravam de seu subconsciente. A perda de seus filhos, o abandono, tudo parecia interligado de uma forma assustadora que ela estava prestes a descobrir. "Você saberá a verdade em breve", continuou o desconhecido, seus pés pesados, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. "Nós sabemos quem você é, Lucas." A multidão estava em pânico agora. Gritos ressoando, taças caindo ao chão. Alguns convidados tentavam escapar. Outros filmavam a cena. E as redes sociais se tornavam um campo de batalha virtual. O chão se movia sob Mariah. O que a vida dela e a de seus filhos realmente escondiam? O olhar de Lucas encontrou o dela. E ele parecia tão perdido quanto ela. O que eles querem dizer com isso? O medo nas palavras dele cortou o coração de Mariah. "Tudo começou quando vocês nasceram", continuou o homem, agora mais calmo, como se estivesse contando uma história cheia de tragédias. "A sua mãe estava envolvida em coisas que vocês nunca deveriam saber. E agora temos que corrigir os erros do passado." Um tremor percorreu o corpo de Mariah. A culpa, o medo, as memórias estavam todos ali, vibrando. No entanto, uma revelação estava prestes a se desdobrar. Ricardo, que estava parado como uma estátua de dúvida, finalmente se impôs. "Vocês não vão tocar no meu filho", berrou, seu olhar enraivecido. Mas enquanto ele avançava em direção aos intrusos, houve uma interrupção que ninguém esperava. Do fundo da sala, Jéssica, ex-namorada de Ricardo, saltou à frente. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam com uma determinação crua. "Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo!"
Seu grito cortou o caos como uma faca. Maraia e Ricardo trocaram olhares confusos, enquanto a verdade desmoronava sobre eles. Jéssica, o que você está fazendo? Ricardo questionou, claramente perdido. Eu sei quem vocês são, ela disse, e a sala ficou em silêncio, todos esperando pela revelação monumental. Lucas não é só o irmão de Davi. Vocês são parte de uma história que eu tentei deixar para trás. Ela respirou fundo. O ar pesado de culpa. Não pode ser. Lucas é filho do Ricardo. Ele é seu irmão legítimo. As palavras dela reverberaram no salão, como se a terra tivesse se aberto sob os pés de todos. Sussurros frenéticos surgiram entre os convidados, e o olhar de Ricardo se esvaziou. O que Jéssica estava dizendo era claro, mas a verdade parecia surreal. Lucas, filho de Ricardo. Maria estava em choque. O que isso significava? Os segredos que guardavam já não eram apenas sobre ela. A tensão selava os laços de uma família que nunca existiu, mas sempre esteve à espreita. Em meio ao tumulto, quem eram eles realmente? O que a vida deles realmente escondia? Enquanto a multidão se contorcia em especulações e gritos, a revelação pairava no ar como uma espada afiada, prestes a cortar tudo o que conheciam. O caos se instalava, mas também uma inquietante sensação de que o passado, com suas verdades não ditas, finalmente estava prestes a ser revelado. E no coração da tempestade, Maria se questionava: e agora, o que aconteceria com os filhos? A resposta já não estava tão clara. O silêncio pesado pairava no ar e cada segundo se arrastava. Maria sentia seu coração disparar. Tudo o que Jéssica havia dito reverberava na mente dela. Lucas, filho de Ricardo? Mas a revelação ainda não tinha terminado. Ele é seu irmão legítimo. A sala estava uma confusão. Olhos de todos cravados em Jéssica, buscando respostas e escândalos. Ricardo estava paralisado, a expressão dele entre a confusão e a raiva. Jéssica, o que você quer dizer com isso? Ele estava tão perdido quanto todos ao redor. Maraia também. A ideia parecia absurda. Mas, antes que alguém pudesse formular uma pergunta, o caos se instalou. O grupo de homens desconhecidos se movia rapidamente, seus rostos determinados em meio à multidão em pânico. Eles não estavam prontos para se afastar. Não havia tempo. Maraia, congelada por um sopro de medo, percebeu que um dos homens de rosto austero e olhar penetrante carregava algo. E era mais do que apenas armas. Ele precisa da verdade, o homem gritou, e com isso retirou um envelope de um bolso interno de seu casaco e o lançou em direção a Lucas. O papel voou em câmera lenta, enquanto todos contorciam os rostos em uma mistura de medo e curiosidade. Mas quando Lucas pegou o envelope e olhou para o interior, uma explosão de emoção tomou conta dele. Seu rosto empalideceu de repente, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser! Sua voz era uma lamúria. Sentiu o mundo ao seu redor começar a desmoronar. Como vocês têm isso? Ele levantou o documento para que todos pudessem ver. Era um teste de DNA e a revelação estava escrita ali em letras garrafais. Paternidade confirmada. A sala ficou em silêncio absoluto. O que isso significava? A revelação não apenas abalou a estrutura familiar deles, mas também expôs segredos enterrados num passado obscuro. Maraia olhou para Ricardo, que agora estava em um lugar entre o desespero e a incredulidade. Os convidados eram um mar de reações, alguns murmurando, outros com rostos de horror. Foi você
Quem fez isso? Gritou Jéssica, apontando para Ricardo. A raiva em seu olhar agora tinha um foco. Você nunca se importou com eles. Você apenas se preocupou em esconder a verdade. Basta! Ricardo rugiu, o pânico começando a se transformar em fúria. Mas a fúria não seria suficiente para apagar a onda de realizações que engolfava o ambiente. O homem que liderava o grupo de intrusos se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Ricardo. Você deve tudo isso a você mesmo. Anos de mentiras. É hora de pagar por elas. Mariah sentiu um nó na garganta. Como poderiam ter chegado a isso? Tudo aquela mulher que fora, tudo que perdera. Agora borbulhava à superfície. Qualquer que seja o seu passado, ela interrompeu, tentando encontrar voz em meio ao caos. Meus filhos não têm culpa. O homem sorriu de maneira sinistra. Ah, mas querem contar a verdadeira história, não é? Vocês todos vão saber em breve. Ele fez um gesto com a mão e deixou escapar uma risada que soou mais como uma ameaça do que como alegria. A atmosfera agora era repleta de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Então, como se as palavras do homem tivessem um peso físico, as luzes do hotel começaram a piscar. Um breve momento de pânico, cortes de energia, mas Mariah percebeu que não era um simples apagão. Um arrombamento. Os homens estavam avançando para algo maior. Saíam de perto dos meninos. Ricardo gritou, mas seu corpo parecia incapaz de se mover rápido o suficiente. Jéssica já estava em frente a Lucas e David, formando uma barreira humana. A coragem dela era palpável, mas o que poderiam fazer contra uma força tão brutal? Foi então que o chão tremeu com um barulho ensurdecedor. A porta dos fundos se abriu com um estrondo e homens armados invadiram o salão. A luz ofuscante de lanternas iluminou seus rostos determinados. O caos estava completo. Mariah sentiu seu estômago revirar. O que havia realmente acontecido na vida dela e dos filhos? Que verdades eram essas que podiam levar a um confronto tão violento? E, acima de tudo, quem eram aqueles homens que ameaçavam desenterrar um passado que todos preferiam esquecer? Enquanto os gritos se misturavam à música ensanguentada, Mariah teve um pensamento aparente. A resposta para tudo estava prestes a ser revelada no meio dessa tempestade. Mas a que custo? O silêncio pesado pairava no ar e cada segundo se arrastava. Mariah sentia seu coração disparar. Tudo o que Jéssica havia dito reverberava na mente dela. Lucas, filho de Ricardo. Mas a revelação ainda não tinha terminado. Ele é seu irmão legítimo. A sala estava uma confusão. Olhos de todos cravados em Jéssica, buscando respostas e escândalos. Ricardo estava paralisado, a expressão dele entre a confusão e a raiva. Jéssica, o que você quer dizer com isso? Ele estava tão perdido quanto todos ao redor. Mariah também, a ideia parecia absurda. Mas antes que alguém pudesse formular uma pergunta, o caos se instalou. O grupo de homens desconhecidos se movia rapidamente, seus rostos determinados em meio à multidão em pânico. Eles não estavam prontos para se afastar. Não havia tempo. Mariah, congelada por um sopro de medo, percebeu que um dos homens, de rosto austero e olhar penetrante, carregava algo. E era mais do que apenas armas. Ele precisa da verdade, o homem gritou. E com isso, retirou um envelope de um bolso interno de seu casaco e o lançou em direção a Lucas. O papel voou em câmera lenta, enquanto todos contorciam os rostos em uma mistura de medo e curiosidade. Mas quando Lucas pegou o envelope e olhou para o interior, uma explosão de emoção tomou conta dele.
Seu rosto empalideceu de repente, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Sua voz era uma lamúria, e Maria sentiu o mundo ao seu redor começar a desmoronar. Como vocês têm isso? Ele levantou o documento para que todos pudessem ver. Era um teste de DNA, e a revelação estava escrita ali em letras garrafais. Paternidade confirmada. A sala ficou em silêncio absoluto. O que isso significava? A revelação não apenas abalou a estrutura familiar deles, mas também expôs segredos enterrados numa história obscura. Mariah olhou para Ricardo, que agora estava em um lugar entre o desespero e a incredulidade. Os convidados eram um mar de reações, alguns murmurando, outros com rostos de horror. "Foi você quem fez isso!" gritou Jéssica, apontando para Ricardo. A raiva em seu olhar agora tinha um foco. "Você nunca se importou com eles. Você apenas se preocupou em esconder a verdade." "Basta!" Ricardo rugiu, o pânico começando a se transformar em fúria. Mas a fúria não seria suficiente para apagar a onda de realizações que engolfava o ambiente. O homem que liderava o grupo de intrusos se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Ricardo. "Você deve tudo isso a você mesmo. Anos de mentiras. É hora de pagar por elas." Mariah sentiu um nó na garganta. Como poderiam ter chegado a isso? Tudo o que ela, mulher que fora, tudo o que perdera, agora borbulhava à superfície. Qualquer que seja o seu passado, ela interrompeu, tentando encontrar voz em meio ao caos. "Meus filhos não têm culpa." O homem sorriu de maneira sinistra. "Ah, mas querem contar a verdadeira história, não é? Vocês todos vão saber em breve." Ele fez um gesto com a mão e deixou escapar uma risada que soou mais como uma ameaça do que como alegria. A atmosfera agora era repleta de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Então, como se as palavras do homem tivessem um peso físico, as luzes do hotel começaram a piscar. Um breve momento de pânico, cortes de energia, mas Mariah percebeu que não era um simples apagão, um arrombamento. Os homens estavam avançando para algo maior. "Saíam de perto dos meninos!" Ricardo gritou, mas seu corpo parecia incapaz de se mover rápido o suficiente. Jéssica já estava em frente a Lucas e Davi, formando uma barreira humana. A coragem dela era palpável, mas o que poderiam fazer contra uma força tão brutal? Foi então que tudo mudou. Uma explosão, mas não de vidro quebrando. O teto, ele desabou em cima da plateia, um caos de cimento e lâmpadas. O som foi ensurdecedor. Gritos ecoaram e Mariah foi derrubada, o impacto tirando seu ar. Enquanto a poeira se assentava, ela via fragmentos de luz e sombras correndo. Mas algo, uma sombra, na direção oposta. Um homem apareceu entre as ruínas, seu rosto familiar. Era um homem que Mariah pensava ter perdido para sempre. Um pedaço de sua vida que julgava enterrado. "Mariah!" ele gritou, seus olhos desesperados. Não era apenas um conhecido, era alguém que conhecia os segredos, as verdades que foram suprimidas por tantos anos. Alguém que poderia mudar tudo. "Carlos!" O nome escapuliu dos lábios dela, como um sussurro em um terremoto. O que ele estava fazendo ali? A revelação não apenas a paralisou,
trouxe consigo um turbilhão de memórias não resolvidas. Carlos havia sido o grande amor que ela perdera. O pai de Lucas, quem a vida tinha tirado de maneira brutal. A sala estava agora num verdadeiro caos. As pessoas corriam, gritando, e a energia elétrica piscava. Mas Carlos estava ali, e tudo poderia mudar. Eu vim pelo Lucas, pela verdade, e vou garantir que você e seus filhos estejam a salvo. Ele jurou, aproximando-se dela com uma intensidade que fez o coração de Maraia disparar. Luvas de compromisso e promessas não cumpridas. O que você sabe? O que está acontecendo? A urgência nas palavras dela era visceral. O que Carlos tinha a dizer poderia mudar tudo. O amor, a dor, a redenção em um único instante. Os homens desconhecidos estavam cada vez mais perto, mas Carlos era um farol na tempestade. Ele estava de volta, e com ele a esperança de que eles pudessem finalmente confrontar as verdades escondidas de sua vida. Mas o que mais poderia ser revelado? A caótica rede de segredos e mentiras parecia estar prestes a explodir. E Maraia sabia que o passado exigiria um preço. E a pergunta que pulsava em seu coração era: o que cada um deles estaria disposto a sacrificar para descobrir a verdade que poderia conectá-los de volta ou separá-los para sempre? O silêncio pesado pairava no ar, e cada segundo se arrastava. Maraia sentia seu coração disparar. Tudo o que Jéssica havia dito reverberava na mente dela. Lucas, filho de Ricardo. Mas a revelação ainda não tinha terminado. Ele é seu irmão legítimo. A sala estava uma confusão. Olhos de todos cravados em Jéssica, buscando respostas e escândalos. Ricardo estava paralisado, a expressão dele entre a confusão e a raiva. Jéssica, o que você quer dizer com isso? Ele estava tão perdido quanto todos ao redor. Maraia também. A ideia parecia absurda. Mas antes que alguém pudesse formular uma pergunta, o caos se instalou. O grupo de homens desconhecidos se movia rapidamente, seus rostos determinados em meio à multidão em pânico. Eles não estavam prontos para se afastar. Não havia tempo. Maraia, congelada por um sopro de medo, percebeu que um dos homens, de rosto austero e olhar penetrante, carregava algo. E era mais do que apenas armas. Ele precisa da verdade, o homem gritou, e com isso retirou o envelope de um bolso interno de seu casaco e o lançou em direção a Lucas. O papel voou em câmera lenta, enquanto todos contorciam os rostos em uma mistura de medo e curiosidade. Mas quando Lucas pegou o envelope e olhou para o interior, uma explosão de emoção tomou conta dele. Seu rosto empalideceu de repente, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser. Sua voz era uma lamúria, e Maraia sentiu o mundo ao seu redor começar a desmoronar. Como vocês têm isso? Ele levantou o documento para que todos pudessem ver. Era um teste de DNA. E a revelação estava escrita ali em letras garrafais. Paternidade confirmada. A sala ficou em silêncio absoluto. O que isso significava? A revelação não apenas abalou a estrutura familiar deles, mas também expôs segredos enterrados numa história obscura. Maraia olhou para Ricardo, que agora estava em um lugar entre o desespero e a incredulidade. Os convidados eram um mar de reações, alguns murmurando, outros com rostos de horror. Foi você quem fez isso!
gritou Jéssica, apontando para Ricardo. A raiva em seu olhar agora tinha um foco. Você nunca se importou com eles. Você apenas se preocupou em esconder a verdade. Basta! Ricardo rugiu, o pânico começando a se transformar em fúria. Mas a fúria não seria suficiente para apagar a onda de realizações que engolfava o ambiente. O homem que liderava o grupo de intrusos se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Ricardo. Você deve tudo isso a você mesmo. Anos de mentiras. É hora de pagar por elas. Mariah sentiu um nó na garganta. Como poderiam ter chegado a isso? Tudo o que ela mulher que fora, tudo o que perdera, agora borbulhava à superfície. Qualquer que seja o seu passado, ela interrompeu, tentando encontrar voz em meio ao caos. Meus filhos não têm culpa. O homem sorriu, de maneira sinistra. Ah, mas querem contar a verdadeira história, não é? Vocês todos vão saber em breve. Ele fez um gesto com a mão e deixou escapar uma risada que soou mais como uma ameaça do que alegria. A atmosfera agora era repleta de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Então, como se as palavras do homem tivessem um peso físico, as luzes do hotel começaram a piscar. Um breve momento de pânico. Cortes de energia? Mas Mariah percebeu que não era um simples apagão. Um arrombamento. Os homens estavam avançando para algo maior. Saíam de perto dos meninos. Ricardo gritou, mas seu corpo parecia incapaz de se mover rápido o suficiente. Jéssica já estava em frente a Lucas e David, formando uma barreira humana. A coragem dela era palpável, mas o que poderiam fazer contra uma força tão brutal? Foi então que tudo mudou. Uma explosão, mas não de vidro quebrando. O teto, ele desabou em cima da plateia, um caos de cimento e lâmpadas. O som foi ensurdecedor. Gritos ecoaram e Mariah foi derrubada, o impacto tirando seu ar. Enquanto a poeira se assentava, ela via fragmentos de luz e sombras correndo. Mas algo, uma sombra, na direção oposta. Um homem apareceu entre as ruínas. Seu rosto familiar. Era um homem que Mariah pensava ter perdido para sempre. Um pedaço de sua vida que julgava enterrado. Mariah! Ele gritou, seus olhos desesperados. Não era apenas um conhecido. Era alguém que conhecia os segredos, as verdades que foram suprimidas por tantos anos. Alguém que poderia mudar tudo. Carlos! O nome escapuliu dos lábios dela, como um sussurro em um terremoto. O que ele estava fazendo ali? A revelação não apenas a paralisou. Trouxe consigo um turbilhão de memórias não resolvidas. Carlos havia sido o grande amor que ela perdera. O pai de Lucas, quem a vida tinha tirado de maneira brutal. A sala estava agora num verdadeiro caos. As pessoas corriam, gritando, e a energia elétrica piscava. Mas Carlos estava ali, e tudo poderia mudar. Eu vim pelo Lucas, pela verdade. E vou garantir que você e seus filhos estejam a salvo. Ele jurou, aproximando-se dela com uma intensidade que fez o coração de Mariah disparar. Mas, como se a vida quisesse brincar com eles, outra figura emergiu da poeira. Era uma mulher, seus olhos maliciosos e um sorriso cruel. Era a ex-esposa de Carlos, que Mariah acreditava ter desaparecido. Não se esqueçam de mim, ela disse, a voz cheia de veneno. Vocês achavam que podiam simplesmente se reunir?
Não enquanto eu ainda estiver viva. O chão sob Maraia pareceu murchar. O que quer que estivesse prestes a acontecer não seria mais uma simples revelação. O jogo estava prestes a mudar drasticamente. Carlos, que sempre foi um pilar de força, agora parecia tão vulnerável. A presença dela introduziu uma nova camada de tensão, como se um novo inimigo estivesse prestes a desmoronar tudo. Maraia estava paralisada, sem saber se corria para proteger seus filhos ou se confrontavam os fantasmas daquele amor proibido que haviam se infiltrado no seu presente. E a pergunta que pulsava em seu coração foi brutalmente clara. Qual era a verdade que Carlos escondia? E quanto mais ele estaria disposto a perder para protegê-la? O tempo começou a se arrastar. O caos ao redor delas misturava-se com uma nova incerteza. Maraia percebeu que o passado não estava apenas ameaçando, mas estava de volta. E desta vez poderia ser ainda mais perigoso do que. O silêncio pesava como uma névoa no ar, e cada segundo parecia uma eternidade. Maraia estava paralisada, os olhos fixos em Carlos, seu ex-amor, que surgiu em meio ao caos. A mulher de Carlos, de rosto malicioso e sorriso cruel, pairava entre eles como um espectro de desagregação. Vocês achavam que poderiam escapar de mim? Eu sou a última barreira que vocês têm. Sua voz cortava o ambiente, a raiva e o desprezo transbordando. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Os gritos e o alvoroço ao redor diminuíram para um sussurro. Maraia sentiu o pânico rastejar pela espinha. Carlos, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. O que ele escondia? O que mais poderiam revelar? Carlos deu um passo à frente, mas a mulher não se deixou intimidar. Ele não pode te proteger, Maraia. Ele sabe muito mais do que você imagina. A afirmação dela ecoou como um trovão. O olhar de Carlos desviou por um momento, e isso foi tudo que Maraia precisou para entender que havia algo muito mais profundo. Você precisa ouvir a verdade, Carlos disse, a voz carregada de urgência. Mas a mulher o interrompeu. A verdade é uma arma. Carlos não vai contar tudo para você. O que você acha que ele esconde? Maraia se sentiu envolta por um gelo intenso. Um nó se formou na garganta dela. Sua mente corria em um turbilhão, tentando conectar os pontos. Que verdade! O que aquela mulher sabia que mudaria tudo? E por que Carlos estava tão hesitante? Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro interrompeu o fluxo de pensamentos. As luzes piscaram e, em um instante, o teto desabou parcialmente, cercando a entrada do salão em uma nuvem de poeira e pânico. Gritos ecoaram, gente empurrando-se para a saída. Maria foi jogada para trás, seus pensamentos misturados ao caos. Ela tentou se levantar, mas quando olhou ao redor, um campo de destruição se estendia. E entre a confusão e a poeira, ela avistou algo, ou alguém. Um homem emergiu do fumo, seu rosto coberto por um pano. E no instante em que ele se aproximou, Maria o reconheceu. Era seu pai, aquele que ela acreditava ter perdido há anos. Maria! Ele gritou, os olhos fixos nela com uma intensidade que a paralisou. O que ele estava fazendo aqui? Você não sabe o que está acontecendo. Ele continuou. A urgência em sua voz era palpável. O passado nunca morre. A revelação atingiu Maria como um golpe. O que você sabe? O que você escondeu de mim? A frustração explodiu e ela sentiu como se o chão abaixo dela estivesse se abrindo.
O olhar de Carlos agora estava cheio de horror e confusão. O que mais estava oculto? Eles estão vindo, o pai de Maria insistiu, e a voz dele se quebrou. Os homens que vieram atrás de Lucas, eles não são apenas desconhecidos. Eles têm muito a ver com nós. Um barulho ensurdecedor interrompeu suas palavras. A porta se arrombou e mais homens, armados e determinados, invadiram o salão. O pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. O mundo ao redor de Maria desmoronava. E, em meio a todo o caos, Carlos, que sempre havia sido seu pilar, agora parecia uma sombra. As verdades ocultas finalmente estavam à vista, e a certeza do perigo tornava-se cada vez mais real. O passado empoleirava-se sobre eles como um predador, pronto para atacar. Maria percebeu que todos na sala, incluindo Carlos e seu pai, estavam conectados de maneira que nunca imaginara. E, ao olhar para o homem que carregava segredos, uma pergunta crucial brotou em sua mente. Até onde seu amor por Carlos realmente iria? Seriam eles os verdadeiros alvos da tempestade que se aproximava? Walter, o pai dela, seu olhar agora refletindo desespero. Você precisa escolher, Mariah. É hora. A verdade pode libertá-la, mas também pode ser sua queda. E, com essas palavras, a sala parecia ficar ainda mais profunda, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A situação se tornara uma corrida contra o tempo. O que mais eles esconderam? O que estava prestes a ser revelado? Mariah sentia que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a única certeza era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O silêncio pesava como uma nuvem carregada, e cada segundo se arrastava. Maria estava ali paralisada, as palavras de seu pai ecoando em sua mente. Então, de repente, tudo se transformou. O homem que havia invadido o salão, aquele que parecia tão confiante, lançou um olhar penetrante para Carlos. E, de uma forma que ninguém esperava, começou a rir. Não era uma risada qualquer. Era uma risada dura, cheia de escárnio. Você realmente acha que eu não saberia que você estaria aqui? Ele disse, com um tom desdenhoso. As palavras eram como facas afiadas. O clima na sala se tornou gelado. Maria franziu a testa. Que relação existia entre aqueles dois? Você foi esperto em esconder sua verdadeira identidade, Carlos. Mas as sombras têm uma maneira de se revelar. Continuou o homem, cada palavra impregnada de veneno. Carlos, que até então parecia decidido, agora estava visivelmente abalado. Não, você não pode estar aqui. Ele gaguejou, sua voz falhando como sua confiança. Mariah sentiu seu coração acelerar. Que jogo era esse? A tensão na sala disparou. Os olhos de todos estavam fixos nos dois homens, cada movimento encharcado de curiosidade e medo. O homem então se virou para Mariah, com um sorriso que não se aproximava de ser amigável. Você não sabe de nada, não é? Também não deve saber que ele não é quem você pensa que é. O choque nas palavras dele reverberou como um eco. Carlos não era quem dizia ser? O que mais havia por trás daquela fachada? Carlos é o nome que ele inventou. O homem prosseguiu com uma expressão de prazer maligno. Na verdade, ele se chama Miguel. Miguel Silva, o filho do homem que você acredita ter matado.
As palavras caíram como uma bomba no meio do salão. O que ele queria dizer? O que Mariah havia feito? Mariah sentiu o gelo percorrer seu corpo. Seu passado havia se erguido como um fantasma. Uma sombra que ameaçava devorar tudo que a cerca. A culpa a atingiu como um soco e a confusão tomou conta. Carlos, ou Miguel, havia se infiltrado em sua vida com uma mentira? Você não pode ser sério! Maria gritou, sentindo a dor apertar seu peito. O que você está dizendo é insano! Mas as palavras soavam vazias, enquanto Carlos, ou Miguel, apenas baixou a cabeça, incapaz de encontrá-la nos olhos. Qualquer resquício de confiança começou a se esvair, como areia entre dedos. Insano! O homem zombou, avançando em direção a ela. A vida é insana, minha cara. Ele não só se escondeu, como também aproveitou cada momento da sua fragilidade. Ele sempre soube quem você era. E estava aqui por um único motivo: manipular você até o fim. A sala parecia girar, um turbilhão de emoções. O choque dos convidados misturava-se ao murmúrio crescente. Risos nervosos entre pessoas que estavam tão confortáveis antes. A última coisa que desejava era que eles fossem arrastados para essa reviravolta aterradora. Não, Miguel, não faça isso com ela. Walter, seu pai, a chamou, tentando protegê-la de alguma forma. Ela não tem nada a ver com o que aconteceu. A vida dela já sofreu o suficiente. Os olhares de todos mudaram para Carlos Miguel, a expectativa navegando entre as perguntas que ninguém se atrevia a fazer. Ela é parte do passado, Miguel respondeu, quase com um sussurro, mas o eco da sua voz foi dominador. E como você, pai, Maria tem de encarar o impacto de suas escolhas. A única diferença é que, ao final, a verdade sempre vem à tona. A sala estava em uma tensão elétrica. Maria sentia um nó na garganta. O que mais poderia ser revelado? Cada batida do seu coração parecia mais alta que as anteriores. Com um movimento brusco, Miguel retirou algo do bolso, um pedaço de papel envelhecido que agitava lentamente. Olhe, a verdade está aqui, disse ele, a ameaça flutuando no ar. E tudo o que restava era aguardar. A realidade parecia pronta para desabar sobre ela, e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar não apenas a história deles, mas também seus próprios destinos. Maria fez um passo hesitante, e o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar mais uma vez. O verdadeiro significado do passado estava à vista, e a dúvida a consumia. Até onde ela realmente conhecia as pessoas ao seu redor? E ao olhar para Miguel, uma pergunta fundamental tomou conta de sua mente. Era ele o verdadeiro inimigo ou alguém que estava se ferindo tão profundamente quanto ela? O silêncio se instalou como poças de água parada. O olhar de Maria se fixou em Miguel. As palavras dele reverberando em sua mente. A tensão era palpável. O que você quer dizer com isso, Miguel? Sua voz saiu em um sussurro trêmulo, como se estivesse prestes a desmoronar. Maria, eu não sabia que você era a razão de tudo. Miguel disse, sua expressão misturando arrependimento e dor. Mas as palavras do homem ainda ecoavam, se enredando em sua mente como uma teia. O que mais Miguel estava escondendo? Chega dessa palhaçada! O homem interveio, desdenhando. A vida de Maria não é um tabuleiro de futebol que você pode manipular ao seu bel prazer. A sala ardia com um misto de desespero e indignação, e a multidão observava,
terrivelmente intrigada, como se um espetáculo estivesse se desenrolando diante deles. Miguel olhou para Maria, um brilho nos olhos que misturava esperança e tristeza. Eu só queria te proteger. Não sabia como você reagiria se soubesse a verdade. Ele parecia um menino perdido, e a dor em seu olhar cortava o coração de Maraia. Mas seria suficiente? Proteger? Você estava por trás de tudo isso? Como pôde? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Você destruiu tudo o que tinha na palma da mão. Meus filhos, o passado, tudo isso por causa de um segredo? O homem esboçou um sorriso maligno. E ainda mais, muito mais. Vocês acham que podem correr do passado? Não enquanto eu estiver vivo. Ele gesticulou para os homens ao seu lado enquanto os olhos dos convidados se arregalavam. O pânico começou a se espalhar e Maraia sentiu seu peito apertar. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Era David, o seu pequeno, apontando para uma nova sequência de homens que entravam pelo salão. Eles eram mais diversos, com determinação nas expressões, como se estivessem em uma missão. A atmosfera virou caos, gritos misturados a passos pesados ecoando ao redor. Maria tomou Lucas e Davi pela mão, correndo na direção oposta à confusão. Miguel não hesitou, acompanhando-a em uma maratona de desespero. Não pare! Vamos! A adrenalina o impulsionava e havia uma chama de proteção em seu olhar. Enquanto os convidados corriam em direções opostas, Maria escutou um barulho ensurdecedor. O homem, que ainda a observava com um sorriso cínico, estava agora cercado. Momentos depois, os seguranças do hotel, alertados pela confusão, invadiram o local. Mas o tumulto se desenrolou em um ritmo frenético e Maria perdeu a noção do tempo. Levante-se! Precisamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando Maria na direção de uma saída lateral. No fundo, ela sabia que essa seria a última chance de escapar. Mas seu coração ainda estava preso ao passado. Espere! Ela parou, seu olhar travado em Miguel. Ainda precisamos de respostas. Eles não pararão até descobrir tudo. Ele hesitou, respirando fundo. Então que seja, vamos enfrentar isso juntos, uma vez por todas. A determinação em sua voz fazia Maraia sentir uma chama de esperança começando a acender em seu peito. Os quatro se moveram em direção à saída, e no caminho, as memórias do passado começaram a formar uma ponte sobre o abismo do futuro. Era hora de enfrentar a verdade e encarar tudo que havia sido enterrado por tanto tempo. No entanto, enquanto deixavam o salão para trás, os ecos de gritos e o impacto da verdade ainda reverberavam em suas mentes. O que mais viriam a descobrir? Acima de tudo, poderiam reconstruir as vidas despedaçadas por mentiras? O mistério permanecia, e Maraia soube, naquele momento, que suas vidas estavam prestes a mudar. O futuro era incerto, mas a luta pela verdade e pelo amor queimava intensamente. Antes de desaparecer na noite, uma ideia abrupta a atravessou. E se a verdade a levara a um lugar que ela nunca imaginara? A única certeza era que teriam que se unir para enfrentar a tempestade que se aproximava. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.